Fala pessoal, beleza? Para quem está chegando aí agora, eu sou o Thiago, esse aqui é o meu canal Crítica Marxista. O que eu vou fazer aqui hoje? Semana passada, criei um post aqui na seção comunidade do canal, pedindo que o pessoal colocasse aqui as principais questões dúvidas, né, que estão ali, que as pessoas estão ali correndo e que queriam, né, que eu abordasse em vídeo. Eu tenho quase três propósitos, né, com esse quadro. O primeiro é que agora, como que eu tento responder, pelo menos dar ali um valeu em todo comentário aqui do canal, obviamente que o tempo, né, para responder cada comentário é menor, né? E o pessoal foi trazendo questões cada vez mais complexas, vocês vão ver que nesse vídeo só tem questão complexa, e aí, obviamente, que eu não tenho dado conta de responder satisfatoriamente todas essas questões. Aí uma ideia que eu tive foi, não, eu crio aqui um post, né? O pessoal coloca essas questões mais complexas e aí eu respondo em vídeo. Tem uma outra, eu tenho uma outra intenção com esse formato aqui também, que é permitir que é gerar maior interação entre vocês mesmo, entre os inscritos do canal. Então aí quando uma pessoa coloca aqui uma questão, um comentário, aí você pode vir aqui, dar uma resposta. Eu queria também gerar esse tipo de dinâmica. E aí, e também um terceiro propósito, né, é que como o canal aqui tem várias playlists, né, algumas vezes algumas playlists ficam meio que adormecidas aqui um tempo mais longo no canal, né, enquanto eu estou adiantando outras playlists, né. E aí, aqui, né, às vezes a pessoa tá interessada, tá maratonando lá aquela playlist, ficou com algumas dúvidas e vai demorar para eu gravar outro vídeo daquela playlist, né. Então ela pode lançar aqui a questão e eu abordo rapidamente, né, aquele assunto. Então, a forma com que eu vou responder essas questões vai depender um pouco também da quantidade, né, de comentários e questões aqui. Eu tô até cronometrando a duração desse vídeo aqui, porque, como eu falei, as questões que o pessoal trouxe aqui são bem complexas, elas demandariam até quase que um vídeo próprio, cada questão aqui para poder discuti-la de forma satisfatória, né? Aqui o que eu vou ter que fazer nesse cenário aqui, dar respostas mais pontuais. De repente, num próximo vídeo, tem menos questões, eu consigo dar respostas mais detalhadas. E aí também eu vou fazer algumas considerações aqui de algumas coisas que eu já fui pensando a partir dessas questões. Mas vamos lá. Vou começar aqui com uma questão, com um comentário do Pedro Neto. Ele falou o seguinte: primeiro, olá, obrigado pela iniciativa. Sugiro que, quando achar prudente, abra um financiamento coletivo, né, pro canal. Queria só responder que isso aqui já me mandaram antes também. É o seguinte: eu não. Uma coisa que assim, eu tenho certeza absoluta que eu jamais vou fazer é aquele negócio de fechar conteúdo para membros. Eu acho que isso vai completamente de encontro com aquilo que eu penso para o canal. Então, isso eu não vou fazer em hipótese alguma. Agora, esse negócio, a história de abrir financiamento coletivo, às vezes, quando eu tiver algum propósito, eu estiver precisando comprar alguma coisa aqui para investir no canal, eu posso eventualmente pensar nisso. Mas nesse cenário aqui da pandemia, muita gente passando dificuldade, a minha situação financeira está estável, né? Não está sobrando dinheiro para ficar investindo aqui no canal, mas também não está faltando. Então, nesse momento. Não é algo que eu tô pensando em fazer, não. Mas vamos lá pra dúvida aqui que ele trouxe. Nossa, começar o vídeo que começa com a sirene. Isso aqui é alarme, né? Bom, eu tenho uma dúvida sobre a interpretação do valor em Marx. Eu consigo entender o valor na mercadoria enquanto aparência do trabalho abstrato, mas não consigo assimilar o valor enquanto aparência do tempo de trabalho socialmente necessário. Não entendo esse salto lógico do valor enquanto tempo cronológico. Mesmo desassociando a categoria valor de preço, que é erro dos liberais, não seria suficiente considerar o trabalho abstrato? Por que Marx incluiu o tempo quantitativamente? Afinal, o que é o valor? É a aparência de duas categorias, trabalho abstrato e tempo de trabalho? É uma coisa só ou estou entendendo errado e não é nada disso? Questão pesada. E aí tem eu já vi aqui, obviamente, né, que o Everton aqui, ele deu uma primeira resposta, e aqui, ó, eu acho que ele já até me ajuda a seguir bem aqui um caminho aqui para responder isso aqui, né, que é essa diferença entre o aspecto quantitativo e o aspecto qualitativo. Quando a gente fala no capitalismo, né, a gente fala numa sociedade que generalizou, que é pautado, né, pela troca generalizada de mercadorias. Então,
para ter troca de mercadorias, aparece o problema do valor. O que é esse problema do valor? Como que eu consigo comparar uma mercadoria com outra? Então, para comparar uma mercadoria com outra, a gente tem que primeiro uma pergunta do quê? O que a gente vai utilizar para comparar uma mercadoria com outra? Então aparece essa face qualitativa do valor. O valor é isso que vai permitir comparar uma mercadoria com outra. E aí tem um vídeo aqui que eu não vou lembrar qual vídeo é esse, né? Que eu falo do valor como uma propriedade econômica, tem que ser uma propriedade econômica relevante, né? Não adianta, eu vou utilizar peso para comparar as coisas. Peso não é uma medida economicamente relevante, embora ele tenha efeitos econômicos, né, para transporte e tal. E aí aparece o tempo de trabalho, o trabalho aparece como, melhorando, o trabalho aparece como essa propriedade econômica ali é relevante para comparar as duas coisas. Mas então veja, aí o trabalho abstrato, né, o trabalho em geral, aquele trabalho indiferenciado, aquele trabalho que iguala diferentes setores, diferentes atividades, né? Então isso aparece como essa propriedade qualitativa que vai permitir comparar mercadorias e, portanto, a troca. Mas veja que aqui a gente explica o que, mas o objetivo, né, para a troca acontecer é um problema quantitativo, né? Quanto de uma coisa equivale a outra coisa. E aí a gente tem que pensar no trabalho, né, por meio, né, dessa discussão quantitativa. E aí veja que com o trabalho, simplesmente falando trabalho abstrato, a gente fala, é trabalho abstrato, ou tempo de trabalho abstrato, né, que vai comparar as duas coisas. Meu Deus do céu, outra sirene. Hoje tá difícil. Vamos seguir, porque senão, se eu for parar com cada sirene aqui, esse vídeo não vai terminar nunca. Então, mas vamos lá. Se a gente fala só tempo de trabalho abstrato, ou trabalho abstrato, a gente não consegue comparar essas duas coisas, ou a gente incorre naquele problema que as críticas esdrúxulas a Marx sempre recorrem a ela, né? Se valor é tempo de trabalho, então se eu demoro 20 minutos para produzir aqui uma cadeira que meu concorrente produz em 5 minutos, a minha cadeira vai ter mais valor. Então, por isso que aí a gente entra na história do tempo de trabalho socialmente necessário. Vamos imaginar que o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção daquela cadeira é 10 minutos. Então, aquele produtor lá que precisa de 20 minutos, tem 10 minutos que ele incorreu lá para produzir a cadeira que não é trabalho. Não vai entrar, que não é trabalho socialmente necessário, que não vai entrar para a contabilização dessa troca. Então, é por isso que a gente faz essa distinção entre trabalho abstrato, que é a substância do valor, essa propriedade econômica que permite comparar diferentes mercadorias, com o quantitativo, que é na prática aquilo que a gente vai utilizar para comparar essas diferentes mercadorias. E aí, quando a gente só fala tempo de trabalho abstrato, a gente não dá conta, né, dessa complexidade aí de falar, não tempo de trabalho, você liga o cronômetro e fica contabilizando lá o tempo de trabalho. É o tempo de trabalho socialmente necessário. Aí entra também toda aquela história das condições técnicas. Tem vários vídeos aqui no canal discutindo isso, né? Mas eu teria que dar uma... Agora o canal tá com tantos vídeos aqui que eu nem sei mais direito qual vídeo que eu discuto cada assunto. Mas aí outra dinâmica, beleza, eu respondi agora. Se não ficou claro para você, retruca aqui que eu vou gravar outros vídeos assim, aí eu volto e falo, opa, não ficou claro. Só que para facilitar minha vida, aí não usa mais a resposta aqui. Cria um novo comentário, ó, continuando aqui a discussão. E aí eu volto nessa discussão em outros vídeos. Agora vamos para o comentário do Leandro Almeida. Ele falou o seguinte: o estudo da renda da terra me chamou a atenção. Tive a impressão que ela fechava o circuito na relação entre capital e trabalho, mas confesso que não consegui passar a desenvolver uma intuição sobre o assunto. Quando puder, comenta um pouco. Nossa, essa discussão da renda da terra, além de não ser um assunto que eu domino tanto, isso aqui é muito difícil. Todo mundo que eu vejo tratando isso aqui com como se fosse uma questão simples, eu já dou uma desconfiada. Por quê? Primeira coisa é que quando aparece lá a discussão da renda da terra lá no Capital,
toda aquela discussão aparece como uma herança, né, da propriedade, das determinantes feudais, né, da aristocracia rural, como uma herança do modo de produção feudal. Aí quando a gente vai comparar, por exemplo, então o que ele estuda que o Marx faz do Capital, a parte da renda da terra no Capital, com a situação, por exemplo, aqui no Brasil, que veio lá daquele modelo lá das capitanias hereditárias. Então veja que a discussão já não é a mesma. Aqui no Brasil ainda é trabalho escravo, lá era mão de obra servil. Você vê que toda essa discussão ela já é diferente. Mas eu acho que um primeiro ponto que me chama a atenção é justamente então esse negócio da herança de propriedades, né, de relações sociais pré-capitalistas que acabam, né, quando a gente a gente chega na ordem capitalista, não apaga todo o passado da humanidade, né? Então eu vou até comentar isso na sequência para responder uma outra questão, né? Essas questões, essas determinantes de outras sociedades, de outras ordens sociais, elas vêm ali, elas se transformam, né? Mas há resquícios delas na ordem social capitalista. Então, para estudar essa relação da renda da terra, tem que ver esses diferentes momentos, né? Essas diferentes situações. Tem também, hoje, aqueles autores, né, da financiarização, eles vão também trazer um novo estudo agora, comparando o rentismo com aquela história da renda da terra. Então, uma aristocracia financeira em analogia com aquela aristocracia rural. Mas, basicamente, para responder agora sobre o circuito do valor, né? Então, vamos pensar, o capitalista lá tem dinheiro, aí ele precisa comprar meios de produção e força de trabalho para produzir mercadoria com mais mercadoria, né? Com mais mercadoria empenho de mais valor. Quando ele precisa, né? Quando a gente está pensando numa atividade rural, faz parte desse movimento, né, ter a terra ali onde que ele vai cultivar. E aí, portanto, todo o problema da renda da terra entra aí, na medida em que ele vai ter que procurar a terra fértil, né, para que ele possa produzir as mercadorias. Então, o problema da renda da terra entra nessa fase do circuito, mas veja que pode entrar de forma muito diferente. Em algumas situações, pode ser mais fácil para que o capitalista compre aquela terra, então não seria ficaria nessa situação de arrendamento. Em outras situações, esse movimento não é tão simples. Então, veja, aí tem que analisar cada caso particular. Então, mas é o mesmo esquema. Se eu passei longe de responder o que você estava procurando aí, volta, faz um novo comentário aqui, separado lá, que aí no próximo vídeo eu volto a essa questão. Agora, reparem isso aqui. Olha como que o canal tá só com comentário de personalidades agora. Na sequência, Dr. Enéas, o Guts, que eu acho que o Guts é do Berserk, e o William Thomson Kelvin, né, que é o físico lá da escala Kelvin. Só personalidades aqui. Então imagine, personalidades fazem questões complexas. A do Dr. Enéas, primeiro. Como eu consigo ver o mais valor na prática? E qual é seu curso empírico? Né? Onde ele começa a se materializar e tornar-se visível? Não tem como a gente imaginar, eu quero saber quanto de mais valor é produzido naquela fábrica específica lá da minha cidade, aquela fábrica de tênis lá da minha cidade. Isso aqui é impossível. Não há métricas, não há elementos concretos na realidade que que dá condições para que a gente mensure quanto de mais valor foi gerado naquela fábrica. Por quê? Justamente porque essa história do valor que eu comecei a discutir ali na primeira questão, ela não é uma questão assim que chega aos nossos olhos, né? Toda aquela discussão que o Marx faz na primeira parte lá do livro 3 do Capital, né? De como que o valor vai se transformar no preço, né? No preço que vai ao mercado, no preço de mercado, né? E aí tem vários movimentos ali que criam, então, várias determinantes que vão separando o valor encarnado em cada mercadoria do preço de mercado. O preço de mercado a gente vê, é empiricamente constatável. O valor não é empiricamente constatável. Aí você vai falar, tá, então o valor pode não existir, não vai fazer diferença nenhuma? Não. Porque quando a gente pensa nos agregados, então na quantidade total de mercadoria gerada, na massa de lucro total,
a gente vê essas coisas. Então, a massa de lucro total de uma sociedade é igual à massa de mais valor. E aí a gente consegue, então, deduzir essas relações. Então a gente prova todo aquele movimento, tudo aquilo que o Marx discutiu, nesse nível agregado, e a partir disso a gente vê a assertividade dele no nível individual. Vou dar um exemplo lá com a taxa de lucro. A partir de toda essa análise que o Marx fez individualmente, mas chegando nos agregados, ele deduz que a taxa de lucro tende a cair. Hoje a gente consegue ver que a taxa de lucro de fato apresentou essa tendência declinante. Ou seja, é por meio dessas métricas indiretas que a gente atesta a validade dessas categorias no plano individual, mas a gente só consegue constatar isso por meio dos agregados. Naquele vídeo, isso aqui eu lembro, né, que é aquele vídeo que eu falo como é difícil dar o capital, né, eu enfatizei bastante esse ponto, porque é realmente aquilo que, principalmente, né, que aquele pessoal que tem aversão à filosofia, né, que tem essa necessidade, não, ciência é aquele super empirismo que eu discuti no último vídeo lá do Zé Paulo Neto, né, pessoal que tem essa visão, não vai aceitar, né, vai travar diante disso aqui, só que aí é justamente essa capacidade de ver aquilo que é dessas questões mais fundamentais, mais subjacentes, que permitia ao Marx identificar essas tendências de longo curso, como a queda tendência da taxa de lucro. Mas veja que não é só isso, não. Eu falo bastante da queda tendência da taxa de lucro, mas o Marx tem considerações que são absolutamente assim, espantosas sobre a questão de grande indústria, sobre o processo de trabalho, falando de coisas assim que não era claro no tempo dele, mas é justamente essa capacidade dele de capturar esses movimentos tendenciais que o permitia ele antecipar essas coisas. Vamos agora para a questão do Guts do Berserk. Eu acho, né? Se não for, também me corrija aí. Eu queria um vídeo sobre a alocação de recursos no comunidade. Peraí, que essa questão aqui ela é muito ampla. Eu vou então primeiro dar do William Thomson Kelvin, e aí eu volto nela, que aí eu vejo mais ou menos aqui com quanto tempo eu tô, e aí eu posso dar uma resposta mais ou menos detalhada. Então essa questão aqui do físico. Comente um pouco sobre a relação entre as categorias marxianas de estrutura e superestrutura. Isso aqui, ontem, eu já tinha até lido essa questão, eu fui ontem encher o saco do professor Osemir, que ele já tinha feito várias considerações, né, sobre aquela passagem, eu até deixei aqui o prefácio, aquela passagem do prefácio para a crítica da economia política. Mas eu vou tentar não ir para lá hoje, porque é o que foi, né? Eu comecei a discutir, pedi ajuda pelo professor Osemir, ele me passou umas indicações de leitura, ele fez várias considerações, eu fiquei até instigado a fazer um vídeo só sobre isso, porque é uma discussão bem importante, né? Aqui, como ele está querendo saber especificamente, né? Vou até terminar de ler a questão aqui, que aí eu vou especificamente no ponto ali que ele está puxando, e aí depois eu vou fazer um vídeo discutindo melhor toda essa história de estrutura e superestrutura, né? Então, questões importantes para entender a nossa sociedade com patriarcado e racismo certamente influenciam significativamente na base econômica, mas é correto considerá-las como estruturais? Me parece que são muito mais ligados. Então ele está querendo saber se, como o patriarcado e o racismo é algo que está muito presente na nossa sociedade, se é correto considerá-las estruturais. Que ele coloca, me parece que são muito mais ligadas à cultura e, portanto, são superestruturais. Ainda assim, estão ligadas a toda a reprodução social, de tal forma que não parece ser possível superar tais mazelas, independentemente da superação do próprio sistema do capital. Mas acredito que conhecer a estrutura interna com os devidos momentos predominantes é importante. Muito boa essa questão. E aí o Leandro também já me ajudou aqui, eu acho que, né, nessa discussão aqui de estruturais, né, principalmente hoje aparece isso aqui que ele falou, né, que tem a ver, que esse uso ali do pessoal ali do estruturalismo, enfim, eu não vou ler todo o comentário da resposta do Leandro aqui, mas eu acho que eu vou numa linha parecida com o que ele trouxe aqui.
Mas a primeira coisa, né? Então, eu vou fazer uma analogia muito rápida, muito grosseira, mas é porque eu tô prometendo que eu vou fazer um vídeo lá de introdução, naquela série de introdução ao marxismo, falando dessa história aqui de estrutura e superestrutura. Mas vou fazer uma analogia que é o seguinte: imagina futebol. A gente tem uma estrutura, uma lógica que faz de determinada atividade futebol. Então, quando a gente vê, sei lá, quatro crianças numa rua colocando chinelo ali para fingir, para forjar um gol, dois chinelos de cada lado para fingir que é um gol, chutando uma bola, às vezes chutando uma latinha lá, você passa para aquilo lá e fala, olha, aquelas crianças estão jogando futebol, chutando a latinha com o pé, né? Porque o futebol tem uma estrutura, tem uma lógica, né, que faz do futebol futebol. E aí, quando a gente olha, né, o futebol que a gente vê na TV, né, futebol profissional, tem essa lógica, essa estrutura interna regulamentada, né, por uma série de instituições, a CBF, a FIFA, a Comebol. Então tem uma série de diferentes instituições, né, STJD, que aí entra também o Tribunal Desportivo, que, enfim, tem toda uma superestrutura que regulamenta, que vai criar novas regras que vão reger a atividade de futebol, né? O futebol enquanto esporte. Então veja, dá para dizer que objetivo e subjetivo, objetivo é a estrutura do futebol e toda essa estrutura é subjetiva? Não, porque veja, há uma série de regulamentações que elas aparecem quase tão objetivamente quanto aquela própria lógica interna da atividade de futebol. Por exemplo, para futebol profissional de campo tem que ter 11 jogadores dentro de campo. É uma determinante completamente objetiva. Você vai ver um jogo na TV, os dois times começam com 11 jogadores em campo. Então, da mesma forma com que só pode chutar, que tem uma bola, que você tem que chutar com o pé, que o objetivo é fazer gol, tem que ter 11 jogadores em campo. Então, veja, é uma questão que aqui nessa analogia seria super estrutural, né? Que essas delimitações ali, essa regulamentação lá da FIFA, da CBF e tal, ela ganha nesses objetivos. E aí tem o terceiro elemento ali que o Marx traz lá no prefácio, né? Que ele vai falar da estrutura, da superestrutura e das formas de consciência. E é aqui que eu acho que a gente chega no problema. Imagina, então tem aquela lógica, aquela estrutura, né, da atividade de futebol. As formas de consciência é como que os jogadores estão lá, falam, ó, o objetivo é fazer gol. Então as soluções, né, a resposta que os jogadores dão para enfrentar, né, aquelas dificuldades. Opa, eu tenho que passar pelo adversário, eu tenho que conseguir colocar a bola dentro do gol. Então aí vem essas formas de consciência, a forma com que a gente responde a essa lógica. E veja que você vai responder tanto aquela estrutura, aquela lógica que é da estrutura, né, necessidade de chutar a bola dentro do gol, quanto questões ali que vêm da superestrutura. Então, por exemplo, o treinador vai ter que pensar lá a estratégia dele a partir daquela dele determinante de que só pode colocar 11 pessoas em campo. Então, ele não vai poder fazer uma estratégia lá pensando em colocar 15 pessoas dentro de campo. Então veja que essas questões subjetivas, né, que aparecem ali da gente dando resposta, elas aparecem, né, como resposta. Tanto essas questões que são da estrutura, né, da lógica constituinte, quanto dessa questão superestrutural. Então veja, eu fiz uma analogia aqui, eu acho que todo mundo conseguiu acompanhar, né, com relação ao capitalismo. O capitalismo tem a sua lógica interna, e tem toda essa superestrutura, né? O Estado, o direito, a religião. E veja e como que essas questões superestruturais não é que aqui que está toda a subjetividade e na estrutura está toda a objetividade. Não! A superestrutura ela ganha objetividade, a ação do Estado ela ganha objetividade. Tá, vamos aqui para a história então do patriarcado e racismo. Aqui eu volto também naquele problema lá que eu comentei lá na história da renda da terra, né? Tem questões. O capitalismo não surgiu no momento, falou, ó, antes era o paraíso na terra e veio o capitalismo e arruinou
com o curso da humanidade. Não, a humanidade, as relações sociais elas já eram cheias de problemas, então você já tinha o patriarcado, já tinha o racismo, e aí a gente chega até o capitalismo. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho um negócio meio polêmico que eu vou falar aqui, mas então eu vou tentar até melhorar isso aqui. Que na lógica interna do modo de produção capitalista, ele não prevê os mecanismos internos do capitalismo não geraria uma diferenciação de gênero e de raça internamente no capitalismo. E qual que é a diferenciação interna do capitalismo? Entre exploradores e explorados, entre as pessoas que vão gerar mais valor e aquelas pessoas que vão usufruir do mais valor. Mas, como o capitalismo vem num estágio da humanidade em que já havia o patriarcado e já havia racismo, essa base regredida, os limites do capitalismo impedem que esses problemas sejam solucionados. Então não é porque o mecanismo, a lógica interna do capitalismo não prevê diferenciação de cor, de gênero, que esses problemas podem ser solucionados dentro do capitalismo, que esses problemas não existem dentro do capitalismo, porque eles são uma herança, né, do curso histórico do gênero humano, e o capitalismo com essas bases regredidas, com essa diferenciação entre exploradores e explorados, não dá condições para que se supere esses problemas. No plano individual, até é possível. A história de negros que ficaram ricos, que podem até ser exploradores. Há também mulheres que ficaram ricas, que podem ser exploradores, mas não permite solucionar de uma vez por todas, no plano social, o problema do racismo e o problema do patriarcado. Também, se não ficou claro aí, manda um novo comentário aí que eu respondo no próximo vídeo. E agora, muito rapidamente, essa questão aqui do Guts, que é a mais ampla, né? Eu vou falar muito rapidamente algumas coisinhas aqui que para eu tratá-la em detalhes aqui ia demandar muito mais tempo, né? Eu comentei, tem um vídeo aqui, que quem ainda não viu, né? Tem um vídeo aqui bem longo no canal sobre o que é comunismo. E aí eu falo um pouquinho, né, sobre a inteligência artificial, sobre como que a gente pode utilizá-la para organizar o trabalho, para planejar a produção. E ao longo dessa. E aí eu criei uma playlist, né, sobre tópicos sobre comunismo. E ao longo, né, dessa playlist eu vou discutir longamente todos esses temas aqui. Inclusive trazendo matérias. Eu tenho um pessoal ali que está traduzindo aquele livro do Bastani que eu citei lá. Então quando tiver em português, eu vou utilizar bastante esse material aqui também para munir uma série de vídeos. Então vai ter muita coisa interessante sobre isso aqui. Que, veja, eu queria aqui até inclusive então fazer uma ou duas considerações. Vamos ver o que vai dar tempo aqui. O primeiro, né, é que essa questão do desenvolvimento tecnológico é absolutamente central para pensar comunismo. A gente não pensa comunismo como que a gente pode transitar. Ah lá, sirene de novo. Mas a gente não pensa como que a gente pode transitar para além do capitalismo a partir da face mais empobrecida, mais bárbara do capitalismo. O desenvolvimento tecnológico, né? As bonanças, né? As faces mais idílicas do capitalismo que permite a gente pensar, a partir delas, a gente pensar saltar para um novo modo de produção. Então, obviamente que é a partir delas. Por quê? Porque a partir do desenvolvimento tecnológico a gente vai ter que solucionar aqueles problemas, né, que estão por trás das faces mais bárbaras. Então, aqueles trabalhos absolutamente insalubres, a gente vai ter que olhar para o desenvolvimento tecnológico e a partir desse desenvolvimento tecnológico a gente vai ter que ir lá e solucionar, pensar como que a gente pode eliminar aqueles trabalhos mais insalubres, né? Então, é um ponto absolutamente importante essa discussão de desenvolvimento tecnológico, né? E aqui eu chego até num segundo elemento, que eu acho que hoje, quando a gente olha, né, os temas que mais chamam a atenção aí da esquerda, né, que ganham repercussão lá no Twitter, no Facebook, que movimentam os grupos ali, são aquelas discussões dessa dimensão mais embrutecida da ordem social. Quem fica discutindo mais essas questões
do desenvolvimento tecnológico, é o pessoal ali, os empresários, os liberais até, enfim. Então, acaba que isso aqui pra gente é muito ruim, porque a esquerda, né, a esquerda revolucionária só vai conseguir defender, apresentar, né, uma pauta, um programa coerente, conhecendo, dominando as condições tecnológicas, né? Aquilo que o desenvolvimento tecnológico está nos legando hoje, e a partir disso que a gente consegue construir um programa, né? Para onde que a gente vai? Como que a gente, de convencimento, tá, um programa de convencimento que eu tô falando, né? De você conseguir apresentar para as pessoas, ó, tá vendo esse problema aqui? Tem solução. É, e que não passa por essas soluções que o pessoal aí tem apresentado. Eu não vou nem abrir muito exemplo aqui, que eu queria fazer um vídeo de no máximo meia hora e eu já estou chegando nela, né? Mas então é isso. Eu prometo, né, que eu vou voltar nessa questão várias vezes ao longo lá da playlist. Eu já separei textos, né, matérias que eu vou comentar que é bem relevante para isso, né? Eu sempre tenho postado lá, né, principalmente na página do Facebook. Acho que no Instagram eu já postei alguma coisa também. Sempre que aparecem algumas matérias assim sobre desenvolvimento tecnológico, algumas inovações assim, eu sempre tento trazer lá, porque isso, né, a esquerda revolucionária, ela precisa dominar o estado da arte tecnológico, né, para conseguir pensar para além do capitalismo. Bom, gente, então é isso. Esse aqui foi a primeira aproximação, né, a primeira tentativa aqui desse quadro. Então de novo também eu guardo, né, alguns feedbacks, pensando algumas formas da gente deixar esse quadro aqui mais interessante. Mas assim, eu vou fazer outros, né? Então a ideia é que sempre que juntar uma quantidade razoável de questão, eu volto e gravo um novo vídeo, né? Um novo episódio dessa série. E um outro ressalvo que eu queria fazer, né? Eu tô gravando esse quadro aqui, ó, no dia 16, domingo. Esse vídeo aqui ele deve ir ao ar bem no final da semana, então pode ser até que tenham já aparecido aqui outras questões, né? Mas enfim, só esclarecendo então porque que eu não estou respondendo, né? Porque eu gravei esse quadro antes, esse vídeo aqui antes, estou gravando ele no domingo. Então, gente, é isso. Um abraço e até a próxima.